Ao retornar a Brasília, o senador Eduardo Girão alertou sobre as prioridades que estão em pauta no Congresso brasileiro, que incluem propostas que só beneficiam os partidos políticos e em nada interessam a população. O senador disse: equilíbrio entre Fortaleza e Brasília, já no Senado, contra as prioridades da casa, ruins para você. Nesse período onde as atenções estão voltadas para eleições, guerras e catástrofes, temos que redobrar a atenção para as matérias-bombas que o lobby quer aprovar em detrimento da sociedade. É o caso da volta de bingos e cassinos, cigarros eletrônicos e a anistia de mais de 20 bilhões do seu dinheiro para partidos políticos. Mas fiquem tranquilos, estaremos atentos e respondendo, entregando a verdade a você, a cada movimento nefasto como esses. Mesmo eu sendo candidato a prefeito de Fortaleza, não irei me licenciar do cargo em respeito à responsabilidade que você me confiou. Vou me equilibrar entre a capital cearense nesse período e a capital federal. Por isso, cada vez mais preciso de você. Se possível, compartilhe esse vídeo. Uma semana abençoada para você e sua família. Que a verdade, a justiça e o bom senso triunfem em nossa Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões
em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, já estou aqui a postos no Senado Federal. Veja qual é a prioridade da casa nessas próximas semanas. Cigarro eletrônico, daqui a pouco eu estou num debate na CNN. A questão de jogo de azar a gente conseguiu deixar para depois das eleições, mas atenção, passou as eleições, esse lobby é poderoso também, vai querer colocar para votar ali no plenário, sem passar por outras comissões, né? Então, nós vamos ter uma semana também com atenção com relação à anistia de partidos políticos, bilhões de reais do seu dinheiro de multas, né? Multas que a gente tem, seja em trânsito, seja qualquer outra situação, não tem anistia, mas para partido político tem. Então nós vamos votar contra e vamos ter atenção aqui para esse tipo de pauta não ser prioridade do Senado Federal. Mas aqui é o seguinte, é de olho e nós estamos juntos. Eu vou estar em Brasília e em Fortaleza, né, porque eu vejo um momento importante que a gente está tendo aqui no Senado Federal, e mesmo pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Mas podem ter certeza que eu vou me equilibrar com muita responsabilidade dentro dos objetivos tanto para Fortaleza como para o Ceará, como para o Brasil também, tá bom? Um grande abraço. Essa semana começa aí a campanha eleitoral, televisão, rádio, né? A gente vai ter bem pouquinho, mas não tem problema não, que a gente está com você nas ruas todo o tempo possível, né, mostrando que nós somos candidatos. Você conhecendo alguém, eu lhe peço só isso. Olha, o Girão é candidato a prefeito de Fortaleza. Essa informação precisa chegar, porque a gente não vai ter praticamente tempo de TV, estrutura dessas máquinas que estão jogando aí com seu dinheiro, né, contra, pelo poder dos outros candidatos, máquina estadual, máquina municipal, federal, partidos bilionários, mas a gente respeita o seu dinheiro. Grande abraço, ótima semana, tudo de bom. Uso da palavra. Paz e bem, meu querido irmão, senador Everton, aqui, senador Cleitinho, senador Exalci, obrigado pela possibilidade que eu pudesse falar antes dos senhores. Funcionários dessa casa, assessores,
senhoras senadoras, outros senadores que nos acompanham dos seus gabinetes, e você, brasileira, brasileiro, que nos acompanha pelo trabalho muito atencioso da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Inclusive, presidente, aconteceu um fato ontem, e eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco. Acho que foi um erro de informação. Eu fui, essa eu vou querer desconto também, viu? Eu fui, naturalmente, sobre os temas que o senhor sabe que eu participo, são as causas da minha vida. Eu não estou em todas as causas, só em algumas que eu estudei. E ontem eu fui impedido de falar aqui na casa. Não, o senhor é pré-candidato, o senhor é candidato a prefeito de Fortaleza, não pode pelas regras do TSE. Eu disse, como é que é? Eu vou ser um candidato zumbi? Vou ser um senador zumbi aqui? Que eu não sou candidato, eu não estou falando de assunto de prefeitura de Fortaleza, estou falando do Senado. Não, mas é uma regra, disse, isso está errado. Falei com meus advogados, não, isso aí não tem nada a ver, você vai falar sobre pautas do Brasil, pautas, causas que você defende, que nós vamos ter votações. Aí o presidente, eu vim aqui no presidente Pacheco ontem, ele foi muito bacana, muito justo, quero cumprimentar, por favor, leve meu cumprimento a ele, já agradeci, e ele falou com a assessoria da advocacia do Senado, imediatamente fizeram uma nota. Foi apenas um dia que eu tive mordaça, mas eu acho que isso já foi superado. Eu quero, senhor presidente, dizer que um simples pedido de visita ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, preso desde agosto de 2023, só foi autorizado, atenção, brasileiros e brasileiras, só foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes depois de 7 meses de cobrança. Apoiado por mais de 20 senadores, fizemos um outro pedido de visita, dessa vez a Felipe Martins, no dia 2 de julho. Mas até agora, nenhuma resposta sobre esse preso político. Trata-se do assessor especial para assuntos internacionais do governo anterior, que foi acusado de participar de uma trama golpista. Apesar disso, senhor presidente, eu estou novamente coletando assinaturas. Olha só que papel nós, senadores, estamos fazendo, respeitando o Supremo, já que não deliberamos pedido de impeachment, porque somos minoria ainda, mas fazendo os trâmites, pedindo para visitar senadores da República. Estamos levando aí chá de cadeira para isso. Mas olha só, já começamos novamente a coletar assinaturas, não vamos desistir, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Conseguimos coletar já mais de 20 assinaturas para dar entrada num novo pedido de visita, dessa vez com o ex-policial e ex-deputado federal Daniel Silveira, que depois de ter seu mandato cassado, foi condenado pelo STF em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão. A principal acusação que gerou sua condenação foi após ter feito duras declarações públicas contra ministros do STF. Inclusive eu ressalto que não concordo com a forma que ele fez, mas a punição tem que ser de acordo com a lei. Tem aí injúria, difamação, calúnia, mas não, o objetivo é a mão pesada, o objetivo é intimidar, é perseguir e não cumprir a Constituição brasileira. A principal acusação que gerou sua condenação, foi, como eu disse, ter feito duras declarações contra o ministro do STF. Mas logo após a publicação da sentença, o presidente da República, Jair Bolsonaro, no uso de suas atribuições como presidente, concedeu um indulto, que é um ato de clemência previsto no artigo 84 da Constituição do Brasil, sendo um poder discricionário de uso exclusivo do presidente da República, com o objetivo de promover a justiça, a equidade e a reintegração social dos apenados. O indulto só não pode ser concedido para crimes hediondos, de terrorismo, de tortura. Justamente o que ele está sofrendo com esse arbítrio do STF. Mas mesmo assim, em maio de 2023, mesmo depois do indulto concedido pelo presidente da República, previsto em lei, na Constituição, o STF, extrapolando mais uma vez a sua competência, anulou o indulto, mantendo o ex-deputado preso até hoje. Nas últimas eleições, mesmo preso inelegível, ele recebeu mais de 1,5 milhão de votos para senador pelo Rio de Janeiro, o que representou 20% do eleitorado. Eu não vou entrar, senhor presidente, no mérito das palavras utilizadas por Daniel Silveira, e muito menos na forma empregada. Mas não tenho nenhuma dúvida que suas ações não se enquadram nas condições de terrorismo, tortura e muito menos crime hediondo. Posso discordar de tudo que ele disse, e disse aqui que discordo, mas tenho a obrigação de garantir o seu direito à liberdade de expressão. Esse país tinha que ser livre, e não é. Vivemos sob ditadura.
Temos presos políticos. Quando é que nós vamos acordar para isso? Se ele errou, tinha que arcar com todas as suas consequências daquilo que disse, mas dentro do devido processo legal, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Trata-se, na realidade, senhor presidente, de mais um caso explícito de perseguição. Assim como de tantos outros presos políticos, como a emblemática morte do Clezão, Clériston Pereira da Cunha, sob a tutela do Estado, depois do pedido da PGR para soltá-lo. E não soltou o ministro do STF. E ele morreu na prisão. As suas filhas, a sua esposa, é difícil dormir todo dia com o olhar delas, que eu já tive em algumas oportunidades. Peço às senhoras senadoras, senhores senadores, coloquem a mão na consciência. Isso está acontecendo no Brasil de hoje. Preso político no Brasil. Tenho certeza que esse caso, quero falar aqui sobre o caso da Débora, senadora. Muito importante, senadora Rosana. Débora Rodrigues, o da cabeleireira, que pichou. Errou, pichou. Mas está lá pegando 15 anos de prisão, com as filhinhas pedindo pelo amor de Deus. E você vê corruptos que não tiveram as suas esposas, as suas famílias, esse tipo de tratamento. Aí estão curtindo as suas missões, as suas mansões pelo Brasil. Tenho certeza que esse caso da Débora ainda terá repercussão mundial pelos níveis de crueldade praticados por decisões de ministro do STF. Ela pichou com batom uma estátua de frente ao STF com os dizeres: perdeu o mané, lembra? Perdeu o mané? Que hoje o presidente do STF falou lá em Nova York, se eu não me engano, para as pessoas que estavam criticando: não, perdeu o mané. Foi aquele mesmo presidente, o Barroso, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um ativismo explícito, uma posição de militante político ideológico, e não de ministro do STF. Mas olha aí o troco para essa brasileira, para essa cidadã. Ela está lá, condenada, apesar de mãe de 2 crianças, senadora, pequenas, com 9 e 6 anos de idade. Ela se encontra ilegalmente presa há 1 ano e 4 meses. E o pior, julgada pelos seguintes crimes: associação criminosa armada, batom, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, batom, dano qualificado pela violência e grave ameaça com deteriorização do patrimônio público da União, batom. Todas essas arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos por ministro do STF só acontecem em função da omissão covarde do Senado da República, que não cumpre seu dever constitucional de abrir processo de impeachment. Está se ajoelhando em subserviência a uma verdadeira ditadura do judiciário. Mesmo assim, sendo ainda parte dessa minoria aqui no Senado, eu vou continuar cumprindo o meu dever de forma responsável, possível, mas com coragem, porque eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Nos próximos dias, farei mais pronunciamentos até que a gente resolva essa situação de injustiça no Brasil. Eu quero dizer, se o presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu prometo encerrar, convidar as senadoras e os senadores que ainda não assinaram esse pedido de visita ao Daniel Silveira, já temos mais de 20, que assinem até a próxima semana, porque nós vamos dar entrada pedindo para visitar. Mas esse preso político está aberto para todos os senadores e senadoras que por algum motivo tocarem as suas consciências nessa questão, se julgarem que isso é injusto, que assinem, para que a gente possa visitar. Eu encerro hoje com um profundo pensamento do escritor judeu Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, autor de 57 livros e Prêmio Nobel da Paz em 86. Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar uma injustiça, mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Senadora Rosana, Vossa Excelência está inscrita já agora. Só ia contribuir com a fala dele. Então, dando prosseguimento, senador Girão, nós protocolamos já
para fazer uma audiência pública nessa comissão, para que possa dar andamento, né? Nós pedimos já anistia, já tem nessa casa esse pedido da anistia aos presos políticos, para justamente aquelas pessoas que tiveram seus direitos violados. Nós não queremos aqui passar pano na cabeça de maneira nenhuma de quem tem culpa e quem fez depredação. Mas, presidente, tem muitas injustiças que foram cometidas. Então nós temos que dar andamento. E o Senado é responsável. O Senado tem que tomar atitude, olhar para essas pessoas, porque nós somos representantes deles. Eles nos confiaram e hoje nós temos que retribuir ajudando, fazendo justiça. O que nós queremos é que seja feita justiça para todos aqueles que tiveram seus direitos violados. Muito obrigado, senador. Parabéns pelo seu posicionamento. Obrigado. Que agradeço.